Olá, alunos do oitavo ano. Vamos começar aqui a explicação do conteúdo que foi postado semana passada para vocês continuarem fazendo exercício sobre esse conteúdo, tá? A gente estava falando sobre área de figuras planas e o formulário da semana passada já foi sobre algumas figuras planas aí para determinar a área, só que não tinha explicação. Agora vamos ter a explicação para a gente poder continuar fazendo exercício sobre isso, tudo bem? Então vamos lá, começando, né? A área das principais figuras planas, a área do retângulo. O retângulo é a figura mais comum aí no nosso dia a dia. Basicamente, a gente encontra ele em tudo quanto é parte do nosso dia a dia, tá? Em tudo quanto é lugar. E basicamente a área de um retângulo é a superfície que esse retângulo tem, ou seja, a quantidade de qual é o valor da região interna desse retângulo. Geralmente, para fazer isso, a gente usa uma unidade de medida padrão. Geralmente a gente conta essa região através de quadradinhos. Cada quadradinho representa uma unidade de área. Por exemplo, nesse retângulo que a gente tem aqui, a gente tem aí, ó, se eu for contar um por um, eu vou ter 9 quadradinhos aí no comprimento e 4 quadradinhos na largura. Se eu contar um por um, isso aí vai dar 36 quadradinhos. Mas a gente não fica contando um por um. Basicamente, qualquer retângulo pode ter sua região interna dada pela multiplicação do comprimento vezes a largura, ou seja, comprimento vezes a altura, base vezes altura. No caso, 9 quadradinhos aí no comprimento, 4 quadradinhos na largura, 9 vezes 4 é igual a 36. Ou seja, de forma bem simples, a área de um retângulo é basicamente isso, comprimento vezes largura. Simples assim. Lembrando que comprimento e largura são sempre medidas perpendiculares, tá? Essas medidas, comprimento e largura, sempre formam um ângulo de 90 graus. Tá? Sempre tem que formar um ângulo de 90 graus. E a área da região interna dessas duas dimensões, no caso aí desse retângulo, é simplesmente pegar o comprimento e multiplicar pela largura. Comprimento vezes largura. Só isso. Tá? Bem simples. A área de outros quadriláteros aí também. Quadrado. Quadrado é um retângulo. Tá? Quadrado é a mesma coisa de um retângulo. Ele tem um comprimento e tem uma largura, ou seja, uma base e uma altura. Para achar a área dele é a mesma coisa da área do retângulo. Basta pegar o comprimento L vezes a largura L. Isso vai dar L ao quadrado, tá? Bem simples. Por exemplo, se esse quadrado aí tiver 3 centímetros de comprimento e 3 centímetros de largura, basta pegar 3 vezes 3 e aí você vai ter a área, 9. Muito simples também, tá? Não tem muito segredo. Essas duas figuras, retângulo e quadrado, são figuras muito comuns no nosso dia a dia e a área é bem simples mesmo. Outro quadrilátero aí comum, paralelogramo, tem lados paralelos, ó. Lados paralelos, paralelogramo. Ele também tem um comprimento, que é geralmente dado pela base, assim como no retângulo e no quadrado, e também tem uma largura, só porque essa largura não é a lateral do paralelogramo, tá? A lateral do paralelogramo ela é inclinada. Como eu disse, a largura e a base, ou a altura e a base, tem que formar sempre ângulos de 90 graus. Por isso que a altura do paralelogramo é dada por essa retinha aí, ó, perpendicular à base, tá? Esse H que está escrito aí. Isso é a altura do paralelogramo. E como é um quadrilátero aí onde tem uma base e uma altura, que são perpendiculares, a área também é feita da mesma forma, base vezes altura, tá? Base vezes altura, simplesmente assim, tá? Um exemplo aí bem comum, imagina que esse paralelogramo tem uma base de 6 centímetros e uma largura de 4 centímetros. Então, 6 vezes 4 é igual a 24 centímetros quadrados. Tá? Bem simples também, basta multiplicar. Então, essas três figuras aí, esses três quadriláteros, quadrado, retângulo e paralelogramo, base vezes altura, simplesmente, tá? Lembrando que a altura é sempre perpendicular à base. E se você for observar bem, esse paralelogramo aí, esse paralelogramo que a gente tem, se você pegar esse triângulo aqui, que é o canto esquerdo do paralelogramo, e levar ele para esse canto direito, você fica com um retângulo fechadinho, um retângulo, tá? Por isso
que a fórmula para calcular a área de paralelogramos é a mesma do retângulo, porque o paralelogramo forma um retângulo. Se você for desmembrar, recortar um pedaço, uma ponta dele e colar na outra ponta, forma um retângulo. Por isso, base vezes altura, simplesmente. Ok? Outros dois quadriláteros, os dois últimos que a gente vai ver por hoje: trapézio e losango. Trapézio tem duas bases paralelas, uma base maior que a outra, um Bzinho e um Bzão, uma base paralela à outra, tá? Geralmente a área de um trapézio é calculada da mesma forma que a área de um retângulo comum. Porém, a gente não usa um retângulo comum. O paralelogramo ele é como se fosse, como ele tem duas bases diferentes, tamanhos diferentes, a gente precisaria montar ele de forma que daria dois retângulos inteiros. Por exemplo, se eu pegar essa base maior aqui, grandona aqui embaixo, e colar ela lá em cima, pôr ela lá em cima, tá? Pegar a base menor que está lá em cima e colar ela aqui embaixo. O que acontece? Você teria essa figura todinha aí que eu desenhei, ou seja, você teria um paralelogramo, tá? E esse paralelogramo tem comprimento ou base vezes altura como área. Só que se você observar, a base dele aí agora é a base grandona, o Bzão, e uma base pequenininha, o Bzinho, que eu acrescentei, tá? E a altura continua sendo H do mesmo jeito. A base maior mais base menor vezes H, tá? Essa seria a área desse paralelogramo enorme, grandão que eu desenhei. Como o trapézio é só a metade dessa figura, é só essa parte colorida, então a gente divide por 2. Então a fórmula da área do paralelogramo acaba ficando dessa maneira: base maior mais base menor, tá? Vezes a altura dividido por 2, tá? Sempre dessa maneira: base maior vezes base menor vezes altura, base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. A altura é sempre perpendicular à base, tá, gente? A altura sempre perpendicular à base, sempre formando um ângulo de 90 graus. Mas dessa maneira aí, tá? No geral, toda a área que a gente calcula, a gente sempre multiplica a base vezes a altura. Em alguns casos, a gente tem que dividir por 2, porque essa base e essa altura elas não são únicas ou iguais, como por exemplo do trapézio. Eu tenho duas bases, uma base menor e uma base maior. Eu somo as duas, multiplica pela altura, que é perpendicular à base, e depois divido por 2, tá? Bem dessa maneira, bem simples também, não tem muito segredo. É só lembrar de somar as bases, ok? E a última, losango. O losango é bem tranquilo também. Basta pegar a diagonal maior vezes a diagonal menor e dividir por 2. Basta pegar o comprimento total que ele tem vezes a largura. Base maior, ou seja, diagonal maior, vezes a altura, que seria a diagonal menor. E dividir por 2. Por que dividir por 2? Se você observar, se eu pegar esse triângulozinho de baixo à direita e levar ele lá para cima à esquerda, tá? E se eu pegar esse de baixo à esquerda e levar ele lá para cima à direita, o que eu fico? Eu fico com isso aqui, ó. Fico com o triângulozinho aqui e um outro aqui. Esse triângulo aqui ele para de existir. E aí eu fico com esse desenho aqui em cima, ou seja, fico apenas com esse retângulo que tem a largura Dzinho sobre 2, já que é só metade do Dzinho. O Dzinho ele ia até lá embaixo, o Dzinho seria tudo isso, mas como eu peguei só a metade do Dzinho, e o Dzão, que é todo esse comprimento total. Então a base ficaria sendo Dzão, tá? A altura Dzinho sobre 2. Então a gente teria isso, base vezes altura, ou seja, Dzinho vezes Dzão, só que sobre 2, porque o Dzinho aí, esses dois triângulozinhos aqui, ó, eles praticamente pegaria apenas esse triângulo, passaria para cá, esse triângulo passaria para cá, e aí você teria apenas esse retângulozinho aí em cima, tá? Dzinho sobre 2 e o Dzão. Então, Dzão vezes Dzinho sobre 2 é a área do
losango. Então, bem simples essas áreas de paralelogramos, tá? De paralelogramos não, de quadriláteros. Basicamente, você vai multiplicar base vezes altura. Nesses dois casos específicos, do trapézio e do losango, tem que dividir por 2. Trapézio porque tem duas bases de tamanhos diferentes, e o losango porque ele não tem nenhuma base, ele tem apenas diagonais, grandona e pequena, tá? Mas é bem simples, não tem muito segredo não. Um exemplo, vamos calcular a área aqui, ó, desse primeiro retângulo. Como é calcular a área desse retângulo? A área seria igual, tá? A área seria igual 3 vezes 7, ou seja, base vezes altura. Se você preferir, você pode colocar, ao invés de 3 vezes 7, 7 vezes 3, que é 21 centímetros quadrados. Toda a área é dada pela unidade ao quadrado, já que é área, tá? São formadas por quadradinhos, quadradinhos, quadrado. Aqui, o paralelogramo base vezes altura. Qual que é a altura? 3. Então, 3 vezes 3, 9 centímetros quadrados. Trapézio, base maior vezes mais base menor vezes altura sobre 2. Esse aqui já complica, já tem um pouquinho, duas bases diferentes, então você tem que tomar cuidado com isso. Base maior, 8, mais base menor, 2, vezes altura 3 sobre 2. Isso é 10 vezes 3 sobre 2. 10 vezes 3 é 30 sobre 2, 15. 8 mais 2 é 10, vezes 3, 30. Dividido por 2, 15. Tá? A última aqui, o losango. Diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2 também. Então, vai ficar 9 vezes 2 dividido por 2. Ou seja, 18 dividido por 2, que é 9 centímetros quadrados. 9 centímetros quadrados. Coisa bem simples, gente, não tem muito segredo. Esses 4 quadriláteros aí, que são os mais comuns, né, chamados de quadriláteros notáveis, tem a área basicamente multiplicando base vezes alturas. O único problema é que cada um tem um tipo de base diferente, ok? Triângulo. Existem dois tipos de triângulo. Um triângulo qualquer, tá? Em que é dado os três lados, as três medidas dos três lados, por exemplo, aqui A, B e C, tá? Ou um triângulo em que é dado uma base e uma altura. Então, tem esses dois tipos. O triângulo ele pode vir com uma base que foi dada e uma altura que foi dada, ou pode vir apenas com os três lados dados. Das duas maneiras tem como a gente calcular a área, tá? Se ele tiver base e altura, beleza, você usa aquela mesma regrinha lá dos quadriláteros. Base vezes altura, porém, como é um triângulo, divide por 2, já que o triângulo é a metade de um quadrilátero, ok? Qualquer triângulo que você desenha, ele é a metade de um paralelogramo. Qualquer triângulo que você desenha é a metade de um paralelogramo, tá? Isso quer dizer que a área de um triângulo é a metade da área de um paralelogramo. Então, bem simples. Então, se apareceu base e altura, basta multiplicar base vezes altura e dividir por 2. Simples. Se não tem base e não tem altura, então ele vai ter os três lados. E se tiver os três lados, então você vai ter que usar uma formulazinha chamada princípio de Heron ou fórmula de Heron, tá? Teorema de Heron é uma formulazinha onde usa-se o perímetro, tá? Na verdade, a gente usa o semiperímetro da figura. O que é perímetro? Perímetro é a soma de todos os lados. Perímetro é a soma de todos os lados. Então, o perímetro aqui seria A mais B mais C. Semiperímetro é a metade do perímetro. Então, se o perímetro é A mais B mais C, o semiperímetro vai ser A mais B mais C dividido por 2. Isso é o semiperímetro, tá? A gente está chamando de P, tá? P semiperímetro, metade do perímetro, tá bom? E aí a gente usa essa medida, já que a gente tem todos os lados, a gente consegue achar o semiperímetro, que é a metade do perímetro. E aí a fórmula da área de um triângulo qualquer seria isso. Raiz quadrada do semiperímetro vezes o semiperímetro menos A,
vezes o semiperímetro menos B, vezes o semiperímetro menos C. Basicamente, é o semiperímetro multiplicando todas as diferenças entre ele e cada lado, tá? Na raiz quadrada. Essa fórmulazinha aí, ela é uma fórmula geral, serve para qualquer triângulo, ok? Exemplo, vamos calcular a área desse triângulo, onde os lados medem 7, 9 e 14. Está vendo que não tem altura? Se eu considerar o 14 como base, a altura teria que ser perpendicular, teria que ser aqui. E eu não tenho essa medida. Tá? Então eu não vou usar aquela ideia de base vezes altura dividido por 2. Isso aqui não dá para usar, já que não tem altura. Ok? Vamos usar então o teorema de Heron, tá? Que é esse teorema aqui. Tá? Semiperímetro, já que eu tenho todos os lados. Quem que é o semiperímetro? É a soma de todos os lados dividido por 2. Então eu tenho aqui, ó, soma de todos os lados dividido por 2. 9 mais 7 mais 14 dividido por 2 é 30 dividido por 2, que é 15. Isso é o semiperímetro. Como é que eu vou calcular a área? Basta pegar raiz quadrada, e aí você pega o semiperímetro. 15 vezes semiperímetro menos A. Quem que é A? Escolhe qualquer um. Vou escolher o A como sendo 7. Então, 15 menos 7, 15 menos 7, 8, vezes semiperímetro, semiperímetro menos B. Então, vou pegar 15, quem que é o B? Vou escolher o 9. 15 menos 9, 6, vezes semiperímetro menos C. Quem que é o C? O último lado que sobrou. 15 menos 14, 1. Então, tá aqui. Raiz quadrada dessa diferença aqui, ó. Ok? Semiperímetro 15, P menos A, 15 menos 7, 8. P menos B, 15 menos 9, dá 6. P menos C, 15 menos 14, que dá 1. Multiplica isso tudo, né? E aí você vai ter aí 8 vezes 15 dá 90, 80, 120. 120 vezes 6, 720. Raiz quadrada de 720. Raiz quadrada de 720. Eu não sei se vai dar exata, mas a gente já aprendeu a calcular a raiz quadrada, né? É só pegar lá 720 e decompor por 2. 360 por 2. Não vai dar exata, vai dar 60 raiz. Não, 60 não. Por 2, que vai dar... Vou só apagar aqui, não vai dar isso tudo não. Vai dar raiz quadrada de 720. Deixa eu só calcular aqui para a gente andar mais rápido. Raiz quadrada de 720. Mãe. Não dá exata mesmo, então pode deixar a raiz quadrada de 720 mesmo, tá? Ok? Raiz quadrada de 720 não é exata, então pode deixar assim mesmo. Isso seria a área do nosso triângulo, ok? Então, assim, tentem fazer isso em casa, bons estudos. Eu vou deixar mais algumas listas de exercícios para a gente estar trabalhando essa semana que vem, tá? Então, fiquem atentos aí, tentem o máximo possível. Qualquer dúvida é só chamar no privado, ok? Muito obrigado e até a próxima aula.